papel dos biosinais em jogos sérios para a terapia de autismo. MSA. Introdução. A análise do sistema de medição, MSA, Measurement System Analysis, é um método experimental e estatístico para determinar a quantidade de variação que existe dentro de um processo de medição e proporcionar um aumento de confiança e certeza na leitura obtida nos instrumentos. Algumas variáveis que podem ser estudadas através do MSA são, por exemplo, repetibilidade, reprodutibilidade e estabilidade. Alguns fatores que podem influenciar na medição são o processo de medição em si, as pessoas, né, e os fatores ambientais. Então, para executar esse primeiro programa aí de coleta, né, de dados para a gente realizar um MSA, para entender se nosso hardware realmente consegue medir aquilo que a gente quer, né, foi feito esse pequeno programa. Tá? Então, uma variável tempo, 4000, tá? Que no setup, então, para a gente conversar pela porta serial a 9600 baud. Tá? Então, a partir daqui, nesse primeiro momento, eu mando para minha porta serial aqui preparar, espero 3 segundos, apontar, espero 2 segundos e já. A partir do já aqui, eu entro na minha parte, no meu loop, né? Que basicamente é o sensor, eu tenho uma variável aqui, sensor value, que é o valor da leitura aí da porta A0, analógica A0, tá? E aqui eu tenho uma condição aqui, né? Se o tempo for maior que zero, nosso tempo aqui, né? Que inicialmente parte de 4000, tá? Envia lá para a nossa porta serial lá o valor lido da porta A0, tá? E decrementa aí em um ponto, aí, em uma unidade, o nosso tempo. Tá? Se, né, a partir do momento que o tempo for menor ou igual, menor que zero aqui, né, então, enquanto tiver maior que zero, isso aqui vai ficar rodando, e vai ficar mandando para a porta serial. A partir do momento, né, que se torna menor que zero, tá? Ele manda lá uma mensagem que acabou a coleta de dados. Aí eu coloquei um delay aqui gigante, tá? Só para parar aí, para a gente ter tempo de copiar os dados e jogar na planilha de cálculo que a gente vai ver no vídeo a seguir. Então vamos começar a fazer a captura aí do nosso MSA, fazer algumas coletas de dados. O primeiro coleta vai ser com o sensor aberto, ou seja, ele somente com a interferência ambiental. A gente vai fazer 5 vezes essa coleta de dados para a gente ter dados mais reais. E como a coleta de dados teoricamente é fácil e simples, né, podemos repetir esse processo. Então, basicamente, o programinha vai ter um tempo inicial só para a gente preparar. E depois, ele, por 10 segundos, ele vai capturar aí as leituras da porta analógica do Arduino. Tá? Então, vamos carregar no Arduino. Vamos ligar o nosso serial monitor. Né? Então, vai aparecer ali preparar, apontar e já. Daí ele vai correr aí por 10 segundos, capturar aí os sinais das entradas, da entrada analógica. Tá? Quando chegar, passar aí aproximadamente 10 segundos, aí, ele vai parar, né, dizendo que acabou a coleta. Aí parou. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa bem simples. Vamos pegar esses dados aqui, vamos Ctrl A aqui para selecionar todos os dados, Ctrl C e vamos jogar numa planilha de cálculos, né? Então aqui já deixei meio que preparado. Vamos colar os dados aqui que a gente copiou lá do serial monitor. Deixa eu esconder essa coluna que a gente não vai precisar. Ok. Então ele vai jogar aí os dados do serial monitor aqui numa planilha de cálculo. Pode ser Excel, mas eu estou usando o LibreOffice já do próprio Raspberry. Né? Então tá aí. 10 segundos de captura. Tá? Então, basicamente aí o sensor aberto. Então ele mostrou aí esse comportamento. Tá? Vamos fazer essa mesma leitura aí do sensor aberto 5 vezes para coletar os dados, para ver se tem um comportamento parecido, homogêneo. Tá? E vamos fazer algumas análises aí com os dados, tá certo? Então vamos adiante. Então a primeira coleta de dados aí foi feita com um sensor em aberto, ou seja, como o hardware está no ambiente. Então foram feitas 5 coletas de 10 segundos com um sensor aberto, como o vídeo mostra. A segunda coleta de dados foi tentando medir a pulsação, colocando então 5 coletas de 10 segundos com o dedo anelar esquerdo sobre o sensor. A gente vai colocar o dedo anelar aqui, vamos carregar o programa, vamos monitorar, certo? Vou preparar aqui então, preparar, apontar
e já. Né? Então vai ficar aí 10 segundos tentando capturar os dados aí do batimento cardíaco. Vamos ver o que ele captura, né? Vamos fazer 5 amostragens. Né? Então acabou a coleta de dados, posso retirar. Aí, então a primeira coleta está aí. Vamos copiar, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. E vamos jogar lá na nossa planilha. Né? Vamos colar aqui, Ctrl V. Vamos tirar aqui, esconder essa coluna que a gente não precisa. Né? Então já está colado aqui. Depois eu faço para recalcular a planilha, porque esses gráficos aqui já está da planilha anterior. E vamos repetir esses 5 processos aí de captura de dados, né, para todo mundo, tá certo? Pelo resultado das coletas, eu tentei aqui fazer um desvio padrão. Aqui tem a linha média das medidas desses 10 segundos. Né, e aqui a distância aqui de um desvio padrão, 2 desvios padrões e 3 desvios padrões. Só para tentar aí ver a variação da nossa medida. Tá? Só que, né, durante a medida aí não precisa, né, realizar todo o MSA, enfim, fazer toda a análise estatística para ver que o sistema em si não é muito estável. Não é estável, ele varia muito. Se eu mexesse o dedo um pouquinho, ele já mudava a mensuração, enfim. Então, até esse ponto aqui, né, a gente já pode concluir e já dizer os nossos próximos passos que nessa primeira coleta de dados, verificou-se que o sensor de pulsação é muito sensível e tem uma variação entre medidas, operadores e sofre muita interferência do ambiente. Então, né, a gente já parou a captura de dados, né, não tentou ir a fundo, analisar mais a fundo esses dados aí, porque a gente percebeu que, né, esse sistema como ele está não vai conseguir medir. Então a gente verifica a necessidade de construção de uma nova configuração de hardware de captura sinal. Então a gente vai tentar aí, sei lá, bolar alguns outros, fazer alguns experimentos para ver se a gente consegue estabilizar o sensor antes de partir para o MSA ou outra meio aí de medida aí para ver adaptação para o nosso objetivo, tá certo? Então vamos para o próximo vídeo. Obrigado e até mais.